E aí, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio aqui na Mesa com a Comunidade. E agora, nossa, mais um episódio onde vai cair o nosso cabelo. Nós estamos com um ministério agora, uma pessoa muito massa, que vai apresentar o Ministério Desperta Débora. E esse ministério vai tirar vocês do local de conforto. Mais informação, o meu amigo aqui, Romildo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gratos mais uma vez por estar aqui e aquele recado básico, ajude a divulgar, fazer essa mensagem chegar ao coração de outras pessoas, curta, comenta, compartilha, como diz o meu pastor, se você não tem amigo, compartilha para o seu inimigo, mas compartilha. Hoje à mesa, a gente tem aqui a Jacira, doutora Jacira, também, e ela é uma das representantes aqui, eu não sei se líder, mas ela vai estar explicando melhor do Ministério Desperta Déboras, um ministério que nasceu no coração de Deus e tem tomado proporções assim inimagináveis, atravessado barreiras, mas melhor do que eu falando, é ela explicando certinho, e aqui, muito obrigado por aceitar o convite, tá? E ela vai estar falando agora. Boa tarde a todos, eu que agradeço pelo convite do Romildo, do Janderson. E, bom, meu nome é Jacira, eu moro aqui em Londrina desde 96, me casei em 99, tenho 2 filhos, um com 21, outro com 17 anos. E quando eu iniciei um ministério de mulheres, como líder do Ministério de Mulheres, eu senti a necessidade de ter na igreja um ministério de mães que oram por seus filhos. E aí que eu fui buscar informações e conheci o Ministério Desperta Débora, que é um ministério que nasceu em 1995, no coração de Deus, que tocou o coração de 2 pastores presbiterianos que estavam num congresso de jovens lá na Coreia. Caramba! E era o movimento, assim, então, começou na Coreia. Na verdade, esses 2 pastores, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e o pastor Marcelo Gualberto. Sim, conheço. Que ele é líder da MPC Brasil, Mocidade para Cristo. Muito bom. E eles foram convidados para essa convenção de jovens. Era uma convenção em que eles estavam consagrando cerca de 100 mil jovens para missões. E era assim, muitos jovens do mundo inteiro, e aqueles jovens orando, e uma hora o pastor Jeremias viu uma moça orando, e ela era coreana, então ele não entendia, mas ela estava orando assim, e ele perguntou para alguém que estava do lado, que entendia o que ela estava falando, e ela dizia que se ela tivesse que morrer para que um jovem só se salvasse, ela então entregaria a vida dela para Jesus ali, para até morrer pela salvação de um jovem apenas. E aquilo tocou demais o coração dele, e quando eles estavam voltando, era um estádio, né? Voltando para o hotel onde eles estavam, ele viu que tinha no folheto uma menção de agradecimento às mães que oraram por aqueles filhos. E isso tocou o coração dele. E ele pensou, realmente, se a gente tivesse um exército de mães orando pela juventude, porque ninguém ora por um filho como uma mãe. Sim. E aí, ao mesmo tempo, a esposa dele, que estava aqui no Brasil, eles se comunicaram por telefone e ela disse assim para ele, eu tive um sonho e você está trazendo algo novo para nós aqui no Brasil. E era esse movimento. E aí eles chegaram em Belo Horizonte e eles então começaram a imaginar, né, um ministério de mães que orassem por seus filhos.
E aí vai a história. E aí, como nós vamos denominar esse ministério? E aí eles pensavam em mães que oram por seus filhos. Muito grande o nome. Mães que intercedem pelas missões. E era tudo muito grande, assim. E aí ele lembrou, a esposa dele lembrou de uma mensagem que ele havia pregado antes de viajar para a Coreia, sobre Débora, a juíza. Sim. Né? Lá em Juízes, no capítulo 4 e 5, quando eles estavam em batalha, e Débora, então, ela diz assim, que tem uma parte do texto que ela fala, desperta, Débora, desperta. E aí o povo saberá que há mãe em Israel. Então, com base nesse cântico de Débora, eles colocaram, então, o nome Desperta Débora. Que bacana. E a primeira reunião foi na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, com 400 mães. Me tira uma dúvida. Então, a primeira reunião foi na Batista da Lagoinha. Tudo se iniciou lá, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Tudo começou em Belo Horizonte, em 95, com o pastor Jeremias Pereira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Marcelo Gualberto também. O pastor Marcelo é líder da Mocidade para Cristo aqui no Brasil. A MPC também é um movimento que não está só no Brasil, um movimento mundial, né? E a MPC abraçou o Ministério Desperta Débora. É um movimento que tem vários ministérios, e dentre eles o Desperta Débora. Esse movimento, esse ministério, ele não é da IPB. Não. Não, né? Não. Uhum. É um ministério interdenominacional. Bacana, bacana. Nós estamos hoje em 65 países. Nossa. De 95 para cá, foi se espalhando. Isso. E hoje tem mais de 100 mil Déboras no mundo todo. O pastor Marcelo sempre diz, o sol não se põe sobre as Déboras. Porque enquanto a gente está dormindo aqui, tem uma Débora orando do outro lado do mundo. Nossa, glória a Deus, que massa. É maravilhoso, é um ministério Que maravilhoso. massa. E tem algum... nesse ministério, no caso, tem algo que vocês, assim, a dificuldade que vocês têm para esse ministério? Tem alguma coisa que diz assim, esse é bem complicado mesmo, por causa disso e daquilo, tem como? Assim, a dificuldade que a gente tem na divulgação, por exemplo, é que tem igrejas que acham que é um ministério presbiteriano. Ah, entendi. E não é um ministério presbiteriano. E tem igreja presbiteriana que não quer o ministério porque é um ministério interdenominacional, entendeu? Mas o intuito é orar pelos seus filhos, não é a placa da igreja. Por favor, pessoal. Beleza? Exatamente. Então, quando a gente divulga, a gente deixa bem claro isso. Agora, mesmo sendo um ministério interdenominacional, nós entendemos que, para sermos abençoadas, nós temos que ter a bênção da liderança da igreja onde nós estamos. Sim, sim. Bacana. Né? E nós somos submissas à liderança da igreja. Sim, não, é bacana também pensar assim. Né? Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente não pode chegar invadindo. Então, a gente se adequa aos compromissos da igreja. Por exemplo, na minha igreja, nós temos uma reunião por mês, que é no quarto sábado, às 16h. Tem igreja que tem reunião toda semana. A de Cornélio Procópio tem semanalmente às quartas-feiras à tarde. Tem igrejas que se reúnem meia hora antes do culto. Entendeu? Eu li o material. Eu li o material e no material diz que vocês oram pela conversão, para que Deus alcance os filhos e tal.
E quais os problemas mais recorrentes ou as preocupações mais recorrentes que vêm oriunda dos pais, ou pai que foi separado, ou mãe que por algum motivo não está com o marido? Qual que é as preocupações mais recorrentes? Boa. Olha, Romildo, a gente tem os 5 alvos de oração, né? A conversão dos filhos, também a restauração daqueles que estão dentro e fora das igrejas, porque nós temos jovens nas igrejas, às vezes eles estão lá, né, jovem, adolescente, eles estão ativos, mas às vezes não são convertidos, entendeu? Nós oramos também por uma geração com compromisso, pelo despertamento missionário dos jovens e pelo avivamento nas escolas e universidades. Esses são os 5 alvos de oração. E temos lá no nosso site 50 motivos. E, por incrível que pareça, a maior preocupação hoje é o afastamento do jovem da presença do Senhor. Nós temos mães que são crentes, que criaram os filhos na igreja, nos princípios bíblicos, e hoje esses filhos, esses jovens, estão se declarando ateus. Então, essa tem sido assim uma dor bem forte das mães cristãs. Nós estivemos no congresso em Belo Horizonte, foi um congresso nacional, então tinha gente do Brasil inteiro. Outra preocupação bem grande também é essa questão da ideologia de gênero, né, que eles têm ouvido nas escolas e têm trazido para as igrejas. Uhum. Então, jovens também criados com os princípios da Bíblia, mas que hoje eles não têm certeza se eles são meninos, se são meninas, entendeu? Isso também está bem recorrente. E agora, os últimos acontecimentos aí nas escolas, né? Esses ataques nas escolas. Bacana, bacana. Esse último episódio nosso, basicamente nós falamos, né, no caso, né, a educação que os pais têm que ter com os filhos, né? Que querem saber mais desse assunto, volta lá no episódio nosso que nós falamos com a psicóloga sobre isso, né? E hoje nós estamos falando com uma pessoa que está dentro do ministério que se preocupa com a criação dos nossos filhos. Então, assim, ela está listando essas preocupações para nós. Então, assim, não dizendo assim, nós não podemos dizer que não temos ninguém que está preocupado com nossos filhos. Não, tem. Só basta nós procurarmos um pouco essas pessoas. Tá? A mesma coisa nós chegarmos a dizer assim, só existe música ruim. Não, depende de onde você está procurando música ruim. Entendeu? Então, tem pessoas que estão preocupadas com nossos filhos, sim. Eu vou dar um exemplo disso aí. Nós temos aqui um trabalho muito bom no sábado à noite. Muito bom no sábado à noite. Uma galera muito da hora mesmo. Tá? Com a líder, a Rafaela. Eu vejo as fotos pelo Instagram, é bom nós falarmos isso, eu vejo muita galera dizendo assim, obrigado a Duda, o Vinícius, são pessoas que são daqui que insistiram eles virem para cá. Detalhe, é muito fácil a pessoa convidar jovens, adolescentes, adultos, para ir para uma balada onde você vai ter drogas à vontade. Só quando você chama para um local onde a preocupação é o seu bem-estar, você foge da cruz como o diabo foge. Entendeu? Então, assim, dá uma chance de ouvir. Então, procura direito pessoas que está preocupada em cuidar dos filhos. Porque, exemplo disso, nós temos a rodo de como estão eles. Então, assim, é muito boa essa conversa, né, Romildo? Romildo que é pai de gato. Minha esposa vai ficar feliz com isso. Por enquanto, né, Romildo? Por enquanto. Eu acompanho bem próximo, assim, porque eu cuido da parte musical do ministério da parte adulta e dos adolescentes. E o que me alegra bastante é saber que o trabalho não tem sido em vão. Hoje a gente tem
Abner, gente, para quem não sabe, é o rapaz que sempre auxilia a gente aqui nas filmagens. Ele cuida da mesa de som aos domingos. E ele foi um que se despertou para se envolver no ministério. E, assim, talvez melhor do que eu falando seria ele. Mas, assim, o que dá para ver é a satisfação de estar, de alguma forma, contribuindo para ser exemplo para outros jovens que estão perdidos. Exato. Tem até um menino que toca com a gente aqui. A avó dele é um pouco... Ela sabe o que é correto. Mas ela se preocupa no sentido de que você está indo aonde? Se você não estiver indo para a igreja, trate de ficar em casa, porque você não vai para lugar nenhum. E quando ela sabe que é o pessoal da igreja que está levando ele para cima e para baixo, para tocar, enfim, ela fica totalmente despreocupada. Por quê? Bacana. Aí fora tem exemplo de monte, o final que deu o não acompanhamento de próximos, ou não estar orando por um filho. Eu sou exemplo bem de próximo, porque assim, a minha mãe pagava o preço, as madrugadas orando, enquanto a gente estava... Na minha época não era tão pesado, as noitadas. Mas a gente saía, passava a noite fora, e enquanto a gente estava fora, minha mãe, por diversas vezes, enquanto a gente estava fora, dobrava o joelho: Senhor, guarda meu filho, proteja, não deixa que aconteça. E, graças a Deus, Deus, de alguma forma, foi tocando no coração de cada um ao seu tempo e foi alcançando. Bacana. E, por graça e misericórdia, a gente está aqui, servindo a Deus. Sim. E é muito importante, né? O Desperta Débora diz assim, mães de joelhos, filhos de pé. Né? E eu não sei, eu, por exemplo, não fui criada num lar evangélico. Né? A minha mãe se converteu, eu tinha 16 anos, e eu me converti 2 anos depois. Antes disso, a gente frequentava o Espiritismo, Allan Kardec, Umbanda, eu fui também. Então, a gente frequentava de tudo, numa busca. O interessante é assim, as pessoas estão sedentas de Deus, sabe? A gente vê isso. As pessoas estão sedentas mesmo. E, às vezes, nós estamos dormindo. Né? Uhum. Hoje, véspera do Dia das Mães, existe um movimento no Brasil inteiro, a Parada Nacional do Desperta Débora. Então, estou até uniformizada ainda. Bacana. Achei muito bacana a camisa. Exatamente. Estou até uniformizada. Nós saímos de manhã para fazer... Jacira, faz propaganda da camisa para nós, então. Eu achei muito bacana. Aí, a camisa, ela diz, pare agora. E ore pelo seu filho. Isso, ore pelo seu filho. Aí, além da camiseta, nós saímos com aquela faixa. Você já orou por seu filho hoje? Que da hora. Aí a gente parou com essa faixa, 2 pessoas segurando, lá em frente o pai, sabe? O pronto atendimento infantil. Uhum. E ali nós entramos na sala de espera, nós entregamos um panfleto, a gente orou com as pessoas, o pastor Lauril foi com a gente, levou 3 Bíblias para doar, e 3 crianças levantaram a mão querendo as Bíblias. Nossa, que interessante. Eu achei muito interessante isso. Então, as pessoas... teve uma moça de moto que ela parou a moto para pedir oração. Então, as pessoas ficam tocadas, né, quando ela vê, pare, ore pelo seu filho. Né? É um negócio que dá uma impactada. Bacana. E outra coisa, além de orar, a gente tem que dar o exemplo. Né? A gente tem que levar os filhos para a igreja e servir com alegria. Porque se a gente vai para a igreja para servir, para fazer alguma coisa na igreja, mas, ai, que canseira, ai, mas eu tenho mesmo que... Gente, a hora que esses meninos crescerem, eles, se forem, vão murmurando também. Então, a gente tem que servir com alegria, e eles vão aprendendo isso. Né? A psicóloga que teve aqui no última... Desculpa te interromper. Na última gravação, ela
citou justamente isso. Qual a melhor forma de eu conseguir detectar um problema ou esse distanciamento do meu filho com a família? Ela falou, não tem outra forma se não for observando e caminhando com ele de perto, dia a dia, dispondo de, às vezes, do seu lazer para dar atenção, dispondo, às vezes, de perder horas em redes sociais para estar conversando com o seu filho, orando pelo seu filho, como vocês estavam fazendo hoje, tem sido exemplo aonde vocês estão servindo também, com a família de vocês, né? Ô Jacira, eu tenho curiosidade agora. Você tem história para contar para nós, assim, ó, não só daqui de Londrina, onde você e outras pessoas fazem parte, mas histórias desses 60 países que a Desperta Débora está localizado. Tem histórias para nós? Então, o que eu conheço mais de perto, assim, de fora do Brasil, é a missão que ela esteve aqui, inclusive. Verdade, ela compartilhou bastante história bacana, experiência bacana. Ela é brasileira. Sim. E ela foi para a Índia, solteira. E ela se casou lá. E a história do pastor P, ele era um menino indiano daquela casta, os Dalits, né? Os Dalits. Uhum. Que são os intocáveis, porque quem toca num Dalit é sujo. Então, ele era dessa casta. A mãe dele, ela é toda tatuada por ela própria, porque ela tinha possessão, né? Não sei quantos deuses que eles serviam lá na casa dele. E ele começou a frequentar, lá na região dele, quando ele era criança, um casal de missionários da Assembleia de Deus começou a levar lanchinhos para ele lá. E ele foi indo, que ele se converteu, ele tinha uns 12 anos. E ele chegou em casa com uma Bíblia na mão, o pai dele falou, ou a Bíblia no lixo, ou você não entra em casa. Ele falou, eu vou ficar com a Bíblia. E ele foi para a casa dos pastores, dos missionários, e lá ele cresceu. E quando estava na hora dele se casar, ele falou, e agora? Eu não tenho meus pais para me arrumar uma noiva. E ele orando, então, e o Senhor falou com ele, você senta lá na rodoviária que eu vou te mostrar com quem você vai se casar. E foi com a missionária Cristina. Na hora que a missionária passou, o Senhor falou com ele, essa é a sua esposa. E aí ele se aproximou dela, lógico que ele não chegou falando. E ele se aproximou dela e tal, e eu sei que eles se casaram, e eles têm 2 filhos já adolescentes, são lindos os meninos, e ela é uma Débora lá na Índia. E lá na Índia é muito complicado, porque mesmo as pessoas que são convertidas, mesmo os pastores, eles continuam com aquele costume de bater nas mulheres, sabe? Em qualquer lugar da cidade, no mercado e tal. Uhum. E eles entendem que as mulheres não têm a menor capacidade. Só que eles foram trabalhando com esses pastores, eles têm uma escola lá de formação de pastores. E as esposas desses pastores, ela foi trazendo e são coordenadoras nas suas igrejas do Ministério Desperta Débora. Então, essa é uma história assim, de fora do Brasil, né? Que da hora. E aqui no Brasil, nós temos muitas, né? Tem muito mais. E a gente vê pessoas que estavam distantes, assim. Nós tivemos lá na 8ª mesmo, uma mulher que ela frequentou um tempo ali com a gente, a reunião Desperta Débora, e ela tem 2 filhos. E a filha não queria nem ouvir falar de Jesus. Ela não podia nem ouvir uma música, um louvor dentro da casa dela, enquanto a filha estivesse lá. Foi criada no ambiente cristão ou não? Foi, e depois acabou que se desviou e tal. E ela é engenheira, essa moça. E agora a moça tem pedido para ela, para orar por ela, entendeu? Tem pedido para ver os vídeos. Ela até me pediu um vídeo de uma missionária gaúcha,
que trabalha nas escolas no Rio Grande do Sul. Eu passei para ela. Então, a gente tem visto a transformação de vidas, entendeu? A Rosane também, que é coordenadora hoje ali na Igreja Presbiteriana Reviver, ela tem uma história de um moço que trabalha com ela, que diz que era muito rebelde. Eu já conheci ele já transformadinho, sabe? Mas que ele era muito rebelde. E ela, o primeiro congresso que a gente foi em Cornélio, nós ganhamos uma almofadinha para a gente ajoelhar para orar. E ela começou a orar por esse moço. E hoje ele foi batizado, está junto com ela. Então, a gente tem visto mesmo o que Deus tem feito na vida dessas mulheres que têm buscado pela conversão, não só de filhos biológicos, mas filhos espirituais, adotivos. Eu tenho um exemplo mesmo, quem me conhece mais fundo, eles já ouviram eu contar essa história, né? Como todo mundo sabe, sou nordestino, sou de Sergipe, né, capital, e eu estava acho que uns 7 anos, eu voltei para Sergipe, né? Já com minha esposa, meu filho, e chegando lá eu vi algumas pessoas lá, né? E eu perguntava, cadê fulano? Ele assim, morreu. Onde eu vou chegar? Cadê outro fulano? Está preso. E aí fulano? Está corrido do bairro. E fulano? Ninguém sabe o paradeiro dele. E fulano? Não sei. E fulano? Aquele passou no vestibular, ele está numa vida boa agora, graças a Deus, tal. E fulano? Esse também passou no vestibular, tal. Falei, Aí me perguntaram assim, você? Falei assim, graças a Deus, eu fiz faculdade, né? Fiz faculdade de teologia, tal, casei, tenho um filho. É mesmo? Falei, cara, veja do que eu perguntei para vocês, era o time de futebol que nós tínhamos, só 3 pessoas saíram dessa vida. Essas 3 pessoas, nós fomos confirmados que essas mães se dedicavam para seus filhos mesmo. Ela sabia do erro que eles estavam, mas elas não deixavam os filhos cometerem. Sempre estava intercedendo pelos seus filhos, sempre estava se preocupando com os seus filhos. E foi muito acertado, a gente conversando assim, né? Aí eu até brinco, né? Só, dos 11 que nós temos, 12 com você, né? Só que você é cachaceiro, né? Ele falou, mas eu estou vivo. Eu não devo a ninguém. Eu não devo a ninguém, né? Então, assim, porque a gente comenta as pessoas lá que, assim, as mães têm um papel... Eu sou pai, eu fico assim, cara, tipo, tem aquela brincadeira, mãe só tem um, tal. Não, pai também só tem um também. Pai só tem um, né? Porque eu cuido do meu filho, como eu quero que ele olhe assim, não, ele é meu pai, é meu amigão. Né? Mas nós sabemos assim, de como a mãe tem aquela sensibilidade que o Espírito Santo tem. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa história, eu vivi essa história de mães presentes na criação ou nos passos. Eu vim para cá com 18, 19, 20, 21 anos, quando eu saía, viajava para shows, minha mãe sabia os passos. Eu até brincava com minha mãe, chamava ela de GPS, né? Que onde eu estava, minha mãe estava sabendo. Já era, 18, 19, 20 anos, mas ela estava sabendo onde eu estava. E eu não tinha vergonha, né? Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque quando eu chegar em casa, eu sei que ela vai estar sentada no sofá, perguntando como foi, como é que você está, o que foi que aconteceu lá. Então, assim, eu sei dessa preocupação que minha mãe está tendo comigo, então eu tenho que ter esse respeito. Que eu acredito muito que essa geração nossa, eles estão sem essa noção do respeito que os pais têm por eles. Os pais têm esse respeito pelos seus filhos porque sabem, né, do que eles trabalham para. Então, assim, eu acho muito importante mesmo o despertar Débora nessa questão mesmo de preocupar-se pelos filhos. Poxa, os acontecimentos que tiveram nas escolas recentemente no Sul, as pessoas começaram a se dobrar, fazendo isso, fazendo aquilo, mas é só simplesmente os pais se colocarem no lugar de se preocupar com seus filhos. Sim. Não é dar um computador, é ver o que eles estão usando, como estão usando o computador que eu dei para você. Uhum. Entendeu? Eu acho muito, muito, muito importante isso mesmo. Assim, essas histórias é muito cotidiana. A gente tem histórias aqui da própria comunidade, dos projetos sociais da comunidade, de alguns
que são campeões também. O Vinícius e o Coisa foi campeão pelo projeto social que a comunidade teve, a preocupação que a comunidade teve com eles. Por isso que eu acho que assim, essas histórias aí nos fazem sempre ver que assim, é saber procurar. Sim. Saber procurar, que tem movimentos que estão fazendo de tudo para cuidar dessas crianças, que muitas das vezes os pais não estão cuidando. Então, e agora, nós tivemos, assim, recentemente, nós não temos conseguido entrar nas escolas, né, para orar, para falar de Jesus, para evangelizar as pessoas. Principalmente jovens, não, porque o Estado é laico e não sei o quê, e não pode. E aí tiveram esses ataques, né? O pior, eu acho, o mais recente foi chocante, né? Aquela pessoa entrar numa escola, pegar as crianças com um machado e, enfim. Quando isso aconteceu, o pastor Marcelo Gualberto, que é o nosso coordenador nacional e também ele preside a MPC aqui no Brasil, ele convocou uma reunião numa segunda noite com toda a liderança dos ministérios da MPC, né? E uma reunião online, numa segunda-feira, 9h, tinha 350 pessoas do Brasil inteiro. Dessas 350 pessoas, 120 eram homens. O resto eram todas Déboras. E o legal que ele falou é o seguinte: esses ataques têm o dedo do diabo, né? A gente sabe disso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Uhum. E aí o reino de Deus está contra-atacando. Com isso, as escolas sentiram a necessidade de ter representantes de Deus dentro delas. E agora as portas se abriram novamente. Então, as escolas estão indo atrás de movimentos como Desperta Débora, como Escola da Vida, capelania escolar. As capelanias. Isso. Então, assim, o que foi uma tragédia, Deus está transformando em avivamento. Né? Isso está sendo muito legal. No mesmo dia, eu acordei de manhã e falei, nossa, nós poderíamos orar pelas escolas de Londrina, né? E aí eu coloquei no grupo. Eu tenho um grupo de Déboras lá na igreja, coloquei no grupo. As professoras do grupo, por favor, mandem os nomes das escolas de Londrina. Gente, acho que foi questão de meia hora, eu tinha uma lista com 337 escolas. Uau, que legal. Elas organizaram, assim, na hora, 337 escolas. Aí eu coloquei, quantas de vocês se dispõem a orar por essas 337 escolas? Aí nós tivemos, em princípio, 25 nomes. E depois apareceu mais uma, da Igreja Luterana, que ficou sabendo que a gente estava orando pelas escolas, e aí ela apareceu e quis entrar na lista. Eu não sei, não conheço pessoalmente, mas ela está lá no nosso grupo. E aí eram 26 pessoas. Então, cada uma tinha um número, todo dia eu separava 26 escolas, e cada uma orava pelo número correspondente ao delas. Nós oramos em 2 semanas pelas 337 escolas de Londrina. Foram 2 semanas de oração, e no sábado que nós encerramos, nós tivemos uma palestra por uma professora, ela é psicopedagoga, lá da 8ª, a Gisele. Os meninos dela vêm aqui no verdade, Mosaico. É os sábados do Mosaico. O Miguel e o Davi. E ela fez uma palestra a respeito de rotina, administração das redes sociais e qualidade de tempo, algo assim, sabe? Infelizmente, foram poucas pessoas na palestra, mas quem ouviu aprendeu muito. Jacira, agora também vamos conhecer também quem é a Jacira. Sabemos que você é advogada também. Como é que vai arrumar tempo também para 300 e pouco escolas pegar lá na G?
Então me fala, como é que é? Tem processo, tem que, ó, tem que processar. Meu Deus. Tem 300 escolas, também tem que processar aquele canalha ali. Como é que arruma tempo? Tem que ser esposa, tem que ser mãe. Já ser a mãe, já ser advogada, já ser a coordenadora do Débora. Comenta. É Jesus purinho. Que massa. É Jesus purinho, Janderson. Não bacana, tem saída. É realmente assim. É uma boa pergunta, porque eu não sei aonde que arrumo tempo. Ainda hoje eu estava lá na rua, né, com o pessoal, e falando dessa história de filhos. Às vezes eu falo para as mulheres que vão lá nas reuniões de sábado, aí tem gente que fala assim, Jacira, é lógico que você não perde sono por conta de filho. Olha os filhos que você tem. Meu Deus do céu. Mas vocês investiram tempo, não? Né? Convenhamos, né? Por favor. Então, assim, eu sou advogada. Antes de ser mãe, eu já era advogada, né? Eu sou advogada desde que eu tenho 30 anos. E aí eu casei tarde, mas graças a Deus por isso, porque o que eu tenho visto é a dificuldade das mães jovens, sabe? Não tem muita... A maturidade é uma vantagem, né? Sim. E aí eu fui mãe com 36 anos. Primeiro filho meu, eu tinha 36 anos quando ele nasceu. O segundo, eu já ia fazer 40. Então, todo mundo pensa que eu sou jovem, né? Porque eu tenho um filho de 17, então as pessoas acham que eu tenho. Você é jovem, né? Sim. Tudo isso que você está fazendo Sempre aí. jovem. Tô com 39 anos, eu vou, rapaz, fazer qualquer coisa. Eu falo, tô uma preguiça, vou não, então, velho, não vou. E aí a gente investiu tempo. Os primeiros anos dos meninos, eu não tinha compromisso assim de liderança na igreja. Meu compromisso era mesmo com eles, né? Sim, entendi. Levar na igreja, ensinar. E acho que quando eu comecei a liderar o ministério feminino da igreja, eu acho que o Daniel já tinha uns 6 anos, por aí. E eu ia sempre com alegria, sabe? E eu vejo hoje, o Daniel vai com a maior alegria para os ensaios. E ele vem aqui também, né? O Rafael, com 19 anos, foi eleito diácono. Então, as mulheres falam, para você é fácil, né? Você chega à noite, os filhos estão em casa, não vão para balada, não sei o quê. Eu falei, Tem um esposo que é calmo, sereno, tranquilo. Estava na aula lá, pegando fogo na matéria lá. Foi nosso professor de psicologia. Pegando fogo, ele lá na dele e tal. Aí brincava até, né? Mas quando vocês estão pegando fogo, eu estou só aqui, sossegado. Na brisa. É fácil, né? E eu tive assim, quando eu como autônoma, né? Eu não tinha licença maternidade. Então, eu tive já que aprender a lidar com essa questão de administração de tempo desde sempre. Então, filho pequeno, amamentação, escritório, cliente. O WhatsApp agora, gente, hoje tinha cliente me mandando mensagem, então você tem que responder, porque eu advogo na área de família. O pai, a mãe, está tudo louco, né? E aí, no meio do dia dessa correria de processo de audiência de cliente, o grupo do Desperta Débora, as pessoas... A gente quer participar do Desperta Débora em Londrina. Eu não sei, gente, como que elas descobrem o meu WhatsApp. Né? Essa semana, segunda-feira, eu fiz uma reunião numa igreja, que vamos implantar um ministério lá. Já está tudo pronto, já divulga, já é a porta para se expandir. Tem Instagram, Desperta Débora daqui de Londrina? Ainda não, preciso tem fazer. Tem Facebook? Não, também. Nós precisamos fazer Déboras Londrina. Isso, tem site Desperta Débora? Tem o site. Podemos colocar aqui, então? Sim. Beleza, nós vamos colocar aqui. Despertadébora.com.br. Pronto, então vamos colocar aqui, ó, onde vocês estão vendo.
tá? Nós vamos colocar toda a informação que puder para eles encontrarem. Isso aí for de grande ajuda para eles. Vamos fazer, né, Romildo? Sim. E o Desperta Débora, ele é todo organizadinho, né? Então tem a coordenação nacional, a coordenação regional, a coordenação estadual e tem a coordenação de cidades, que eu assumi agora aqui em Londrina, coordenação Déboras Londrina, e cada igreja tem a sua coordenadora, né? Inclusive aqui a Jéssica... A Jéssica é a Caléfica coordenadora. faz parte também. Exatamente. Chamamos ela para participar aqui, mas por questões pessoais ela não quis. Tá? Eu acho que ela dá uma amarelada, mas tudo bem. Chamamos ela também, né? Que é A da gente casa. tem que perder a vergonha. Exatamente. Ela vai participar alguma hora também. A gente vai inventar alguma coisa que é um assunto que é bom sempre estar falando, tá? Para as pessoas não esquecerem, saber onde pesquisar sobre esse assunto. Tá? Tem pessoas que estão preocupadas, sim, com seus filhos. Saber procurar é uma coisa boa. Sim. Você, Jacira, advogando na área da família, você recomendaria a pais ou a mães o Desperta Débora? Com certeza. A todas as mães, o Desperta Débora. E a todos os pais, agora lá na 8ª, nós temos o Ministério Homens de Coragem, que também está debaixo da liderança da MPC. Né, que é um ministério voltado para homens, para que os homens reassumam o sacerdócio do seu lar. Né? Os homens andaram meio tímidos aí, né? Recuaram bastante, né? Essa história da emancipação da mulherada, os homens deram uma recuada. E esse Ministério Homens de Coragem, ele tem justamente essa finalidade, dos homens retomarem o sacerdócio da sua casa, né? A autoridade sobre os seus filhos e oração. Então, assim, é muito confortante para nós, Déboras, saber que os maridos estão nos dando uma cobertura espiritual, de oração também, né? Junto com a gente nos lares. E os lares estão bem complicados, muita desestrutura, gente. Gente que advoga nessa área vê a dificuldade. Muita criança com umas coisas muito novas que é transtorno disso, é transtorno daquilo, quando não é esquizofrenia. E as crianças estão perdidas porque os pais estão distantes, né? Exatamente. A psicóloga que palestrou aqui, a Sônia, ela disse justamente isso. Que ela expôs um caso assim que ela tem acompanhado, onde a família não tem tempo à mesa, cada um senta para ter o seu tempo a hora que quer, come a hora que quer, e não tem aquele bate-papo que a família tem à mesa de saber como é que foi o dia do filho, se tem alguma preocupação, se tem alguma demanda que possa ajudar, se tem algo que possa conversar. E ela falou que o lar está totalmente assim, destruído e faltando principalmente o quê? Esse papel do homem assumir a frente da casa, o papel de sacerdócio da casa, a mãe de mulher, para que os filhos comecem a ver que o modelo, existe um modelo padrão para isso e tem se perdido, né? Tem se perdido. Em casa é muito engraçado, assim, os meninos agora já são adultos, né? O Silvério, ele fica meio perdido porque ele não tinha irmão para brigar, entendeu? Aí os meninos começam a se pegar na mesa. Gente, é muito engraçado. Eu morro de dar risada. Quem é o mais poletinho? Eu acho que é o Daniel. O Daniel. É engraçado, o Daniel é abespinhado, assim, né? E o Rafael, sabendo que o irmão se sente provocado, ele provoca, né? O bom irmão. Ele muito provoca. engraçado. Parabéns pela criação dos filhos. Acho que isso é muito importante para os amigos dele ter essa noção, né? Porque se eles contarem como é a vivência da casa deles,
Isso vai abrir um leque também de possibilidades dele sentar, conversar, né? Até assim, o próprio casal conversar, como nós somos cristãos, nós temos esse princípio, né, moral do cristianismo, que é ajudar. Então, assim, nós abrimos esse leque para as pessoas, no caso de sentarmos com a gente. E uma vez me perguntaram bem assim, como você consegue deixar seu filho, 9 anos, um menino tão educado? Eu falei, não sei. É Jesus por aí. Exatamente. Eu não sei, porque eu não sei. Só que tem uma coisa, eu me preocupo com tudo do meu filho, do acordar até o deitar. Eu me preocupo, eu estou com ele, eu estou com ele, jogo videogame com ele, jogo bola com ele, assisto o jogo com ele. Então, assim, eu participo, né, dessa criação do meu filho. Então, foi algo que eu sempre quis para ele, é uma coisa que eu sempre falei para ele. Eu quero ser seu melhor amigo. Então, e nisso não é só dizer, é ser. É ser. Né? Então, assim, uma vez minha esposa perguntou para ele, né? Ele é meu pai. Caramba, eu achei o gato de 100 vidas, entendeu? Eu tenho um filho que me... Cara, então, o conselho que eu dou a todo mundo, se preocupem com o acordar e o deitar dos filhos de vocês. Tá? Porque senão, como dizia minha mãe, o mundo vai querer ensinar. Eles vão querer mesmo, deixa eu ensinar. Isso, e não vai vir boa coisa, não. E, assim, fora o Desperta Débora, eu assumi outra coisa. Mais outra. Que maravilha. É um bombril essa mulher. Mais um. O pastor Alessandro me convidou para... Lá em casa tem um grupo de estudo bíblico, toda terça-feira, que a igreja chama de pesca. Que bacana. Né? O P de proclamação, o E de ensino, o S de serviço, o C de comunhão e o A de adoração. Pesca. Que bacana. E aí, o Daniel era pititico, a gente já tinha o pesca em casa. E sempre foi um pastor que ia lá, e aí esse ano ele pediu para eu assumir os estudos do pesca. E eu não tenho teologia, né, gente? Aí eu falo, eu tenho um consultor, que é o Silvério. Muito bom. Velho. Um consultor e 2 críticos. Tá fechado. É mesmo, velho. E 2 críticos. Daí o que acontece? A gente pega o boletim, o estudo vem pronto, tá? Uhum. A gente pega o boletim no domingo e o estudo é na terça-noite. E aí, na segunda-feira, na hora do almoço, e na terça-feira, na hora do almoço, é o assunto. Que da hora. É o assunto. Então, assim, quando o pessoal chega para o estudo, aí o Silvério está fazendo um curso agora, né, de terça, então ele não tem participado. Mas os 2 críticos estão lá comigo. Papel e caneta na mão. Assim, e eles me ajudam, sabe? Nossa, que da hora. Aí eles dão os pitacos deles, assim. E teve um dia, eu acho que o Silvério não estava, que eu achei bem legal que o Daniel falou. Ele tem um amigo que trabalhou na cabeça dele. E aí ele batizou. E quando ele foi batizado, que eu vi foto e tudo nas redes sociais, eu falei assim, nossa, Dani, você viu o teu amigo lá, foi batizado, que legal. Aí ele deu o testemunho dele lá no pesca. Nossa, glória a Deus. Que esse menino, e ele conversou, e o menino falou para ele, Daniel, eu batizei mesmo, você estava certo. Que legal. Caramba, velho. Você estava certo, né? O negócio é Jesus mesmo, você estava certinho. Então, eu fico até emocionada, porque você não imagina, né, que eles estão testemunhando, né? Nossa. E eles estão testemunhando. E a todo momento eles estão Sim. observando os exemplos, os comportamentos, e eles vão reverberando isso à maneira deles. Da mesma forma que o Daniel, vocês insistiram com os filhos de vocês, eles vão reproduzir isso. Olha que testemunho bacana. Então, e a gente nem imaginava, né? Porque o menino, nossa, né? Canta no coral e tal. E eu imaginava que ele era firme, não. O Daniel falou, não, mãe, chegou uma época que ele não queria que... E aí eu fui conversando com ele e tal. Quer dizer, ele acabou discipulando um amigo, né? Sim. E o amigo está lá firme, graças a Deus. Um dos ensinamentos que uma amiga minha, daqui da igreja, quando nós fomos na clínica ver qual era o sexo
do bebê. Ela soubemos, tal, festejamos. Quando saiu lá, ela entramos no carro para vir embora. Ela falou para mim assim, eu falo isso direto, que é o primeiro ensinamento. Ela falou assim, ó, educar cansa, porém é compensador. Olha aí. Sim. Parabéns. A gente tem que estar pertinho deles mesmo. Parabéns. E às vezes eu falo lá para as mães que vão na reunião de oração, acaba sendo que uma troca muito grande de experiência. E tem mãe que os filhos já são adultos, e depois que são adultos, gente, aí você não tem... Eu falo, gente, não vai ser aquela mãe goteirenta que fica falando na cabeça da pessoa, sabe? Igual uma goteira numa folha de zinco, assim, de madrugada. Meu Deus do céu. Quem que aguenta, né? Ninguém aguenta. Depois que está adulto, não tem jeito. É testemunho e oração. É oração para o Espírito Santo fazer. Somos cristãos, né? Oração, testemunho. Exatamente. Porque ficar lá goteirando, teve uma que... Ela mesma falou para mim, que a psicóloga dela falou assim, você consegue controlar o teu peso? Ela falou, não consigo controlar o meu peso. Então, você não controla nem o teu peso, como é que você vai controlar um adulto, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. Então, aí é só o Espírito Santo para fazer. Depois de adulto, gente, só o Espírito Santo. Jacira. Mas essa questão dos pais estarem insistindo, persistindo, me fez lembrar de uma situação que aconteceu com a gente. Quando no bairro onde eu morava, a gente mudou e, por algum motivo, uma vizinha achou que a nossa companhia para o filho dela não seria ideal, que a gente ia levar o filho dela para o mau caminho, que os filhos delas iam se perder, e aquilo chegou aos ouvidos da minha mãe. Minha mãe, a partir daquele momento, meus filhos não vão ser o que essa pessoa está dizendo. E orando. Passou o tempo, ela bateu na porta de casa, Cleusa, eu preciso da sua ajuda. Falou que eu preciso que você me ajude, e essa ajuda tem que ser dos seus filhos. Os seus filhos são exemplo aqui nessa rua, onde muitos se perderam, e o meu filho está precisando de referência. Pede para os seus filhos se aproximar do meu filho, pede para os seus filhos convidarem meu filho para ir para a igreja, porque eu estou vendo o caminho que ele está tomando, e eu estou vendo que vai chegar um dia que eu vou estar em lágrimas, porque o fim não vai ser bom. Meu filho tem andado armado, meu filho tem bebido, meu filho tem se drogado. E assim, minha mãe, meu pai trabalhava muito, e minha mãe em cima. Minha mãe, eu até brinco, minha mãe era igual a Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris. Quando eu menos esperava que eu virava a esquina e olhar, minha mãe estava lá assim, ó. Ai, Jesus. Olha a hora. Vai para casa. Teve uma vez que eu saí com meus amigos, e ela até vai ouvir isso aí, depois vai dar risada. Ela falou assim, ó, muito bom. 10 horas em casa. Eu falei, 10 horas? Começa. E eu fui com as 10 horas na cabeça e eu me esqueci. Quando eu olhei no relógio, era 11h30, meia-noite. Eu falei, hoje meu couro vai sair. Eu voltei embora correndo, abri o portão devagarzinho. Quando eu fui entrando, eu vi a luz da sala acesa pela fresta da porta. Assim, eu falei, nossa, e agora? Frito. Eu bati na porta, minha mãe tinha o hábito de dormir de bob na cabeça, igualzinha a mãe do Cris. Ela estava sentada na sala com a correia assim, ó. Ela falou assim, olha a hora, aonde você estava? Que é a preocupação de muitos pais hoje, aliás, é a falta de preocupação dos pais hoje, que não quer nem saber onde o filho está e que hora com quem que está. Ela falou, onde você estava? Eu falei, eu estava. Falei, o que eu combinei com você? Aí ela meteu uma pressão, né? Você vai querer dormir aí fora ou entrar e apanhar? Fiquei no dilema, né? Eu falei, se eu ficar aqui fora, vai estar frio. Eu falei, vou entrar, né? Aí entrei, levei umas correadas e tal. Ela deu um bom sermão, eu fiquei de castigo. E aquilo, ao longo do tempo, me fez ver o cuidado e a preocupação de terem pais próximos. Porque quando eu passava um pouco do limite, que ela também via que não conseguia, meu pai vinha
através de uma conversa, que eu acredito que não seja diferente na casa de vocês, na casa de quem é pai como o Janderson. Então, assim, os pais estão deixando os seus papéis de lado, de estar próximo, e os filhos estão sentindo isso. Agora, quando a gente faz o trabalho desde pequenininho, é mais fácil, sabe, Romildo? Outro dia o Daniel quis ir numa festa lá na Arel. Eu falei, mas Daniel, não vai dar certo esse negócio. Não, mãe, eu quero ir porque eu já paguei para meus amigos, não sei o quê, não sei o quê. Falei, Jesus, o Silvério, ele é mais assim, igual a tua mãe do que eu. Ele é mais... Aí eu falei, deixa aí. Aí eu fiquei em oração, né? E ele foi, era o quê? Umas 7 horas da noite, a hora que ele foi. Aí, quando foi 10h30 da noite, o pai, Daniel está demorando, vou mandar mensagem para ele. Eu falei, 10h30, Daniel não vai querer vir embora. A hora que começa. A hora que começa. O fuzuê é a hora. O Silvério mandou mensagem para ele falou assim, pode vir me buscar. Eu falei, gente, 10h30. Caramba! Menino, esse moleque chegou em casa, ele falava assim, nunca mais eu vou numa festa dessa. Festa boa é festa de crente, tem comida. Legal. Tem comida, quase morri de fome, estou com fome. Isso é verdade. Festa de crente, quando tem comida, é muita comida mesmo. A gente pagou lá, aqueles caras só compraram bebida, estão lá tudo bêbado, não sei o quê. Eu falei, Daniel, você não bebeu? Não, Deus me livre, mas você acha que eu vou beber? Não tenho nem idade para isso. Depois que veio fechou a embora porta, correndo, falei, tá vendo? Não precisei nem falar, só orei. depois que fechou a porta do quarto, boa noite, criança. Bem isso. Uma vez, uma vez minha mãe é a mesma coisa, né? Só que não era 10 horas, porque show de rock vai até mais ou menos meia-noite, né? Só que eu falava pra minha mãe onde é que eu estava, ela sabia, tal. Aí uma vez eu cheguei 00:30, ela falou bem assim, bonito, você não quer chegar 00:00? Eu falei, mãe, faz o seguinte, dá desconto das meia hora, quando for no outro dia, 11h30 eu volto. Entendeu? Aí ela falou, mas se você 00:00 não chegou, por que você vai chegar 11h30? Aí eu falei, poxa, velho, perdi de novo pra ela. Porque a gente nunca ganha da mãe. A gente nunca ganha das mães, né? No discurso. Já tem sempre um coringa aqui. Já tem o ar na manga, já tá aqui, já, peraí, velho. Então, assim, minha mãe é dessa. Eu até brinco, né? A gente, filhos, falamos sempre sobre isso, que como cristão protestante, a gente sempre brinca que a gente não acredita em imagem, né? Mas se a gente acreditar assim, em imagem de escultura, a gente fazia uma da minha mãe. Entendeu? Porque minha mãe é dessas aí. É a galinha com as suas asas, bota os pintinhos de baixo, literalmente. Nós temos uma história bem interessante, né? Bem pessoal da minha mãe com minha irmã, né? Que, assim, é uma das histórias que a gente vê assim como o poder da mãe quando quer procurar seu filho é impressionante, né? Minha mãe botou minha irmã nas costas e saiu. Minha irmã não estava muito boa. Ela vai ver esse podcast, minha irmã, tá? Então, não estava boa, não. Estava de cachaça, não. Estava de droga. Aí botou nas costas, minha mãe. Minha mãe não aguenta, não, meu Deus do céu. Botou nas costas e saiu. Aí eu perguntava para minhas irmãs, como minha mãe conseguiu fazer isso? Aí minhas irmãs falaram, ela queria a filha dela de volta. É impressionante, né? Parece que é uma força assim, que não vem da gente, né? Parabéns. Não vem da gente. E é isso, gente. A gente tem que estar orando mesmo. Uma coisa que eu aprendi no último congresso que eu fui é que o nosso trabalho é a oração. E o nosso ministério é colher os frutos dessa oração. E é o que tem acontecido com o Ministério Desperta Débora. As pessoas estão surgindo assim no meu WhatsApp, ai, glória a Deus, querendo conhecer. Parabéns, Jacira. Parabéns. E a gente está aí, no próximo dia 3, nós vamos implantar lá na Igreja Reviver da Avenida São João, ao lado da lanchonete Água Viva. Aí nós temos aqui na ECO, temos na 8ª, temos na IPB Reviver, ali na Pastor Arthur e a Valéria. Então,
a gente tem divulgado e as pessoas têm sentido a necessidade de estarem em oração pelos filhos. Ontem mesmo, não sei quando vai chegar ao alcance das pessoas que estão assistindo, mas ontem mesmo algumas mães se reuniram aqui, pelo Movimento Desperta Déboras, para estar orando pelos seus filhos. Tem um testemunho bem interessante assim, de uma mãe que tem orado pelo seu filho e viu a melhora no filho, e ela falou assim, nossa, se o meu filho está, por que eu não vou apoiar? Ela tem vindo recorrentemente aqui nos estudos de quinta-feira, nos cultos ao domingo, através da forma que Deus tem tocado no filho dela. Ela falou, não, eu não vou ficar fora disso. Eu vou participar e vou estar com ele junto nesse movimento, nessa história linda que Deus está construindo. E o movimento Desperta Débora também, a gente é muito bom para a evangelização de mães. Porque tem mãe que acaba nos procurando e ela acaba daí conhecendo Jesus de perto, né? Em Cornélio Procópio tem um Desperta Débora na Igreja Católica. Nossa, que bacana. Tem atravessado as na paredes Igreja assim, Católica denominacionais. Também, né? Isso. Então, e as mães estão se convertendo porque não tem outro caminho, gente. É Jesus só na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Não tem. Né? Pô, satisfação ouvir essas histórias, satisfação em saber que existe um ministério que está preocupado com as nossas crianças, tá? Jaceira, cara, fico muito feliz em saber dessas histórias, sabendo que eu vou ter bagagem para falar para as pessoas sobre isso, né? Falar para eles aonde também pesquisar sobre. Né? Obrigado por aceitar esse convite, obrigado mesmo, tá? E que precisar, acredito que isso aí sempre, nosso pastor sempre vai deixar isso bem claro, mas a comunidade sempre vai estar próxima, né, disso aí, né? Tanto que nós temos já a nossa irmã aqui, a Jéssica, também, que está com esse projeto, e que Deus possa sempre estar abençoando, né, sustentando, né, esse ministério aí, que dê mais e mais frutos, e não só 60 países, né? Vai mais e mais e mais, tá, Romildo? Obrigado mais uma vez por estar compartilhando e ajudando a fazer o Desperta Déboras se tornar cada dia mais conhecido para a glória de Deus, né? Porque é para isso que nascemos, é para isso que o ministério nasceu. E, gente, compartilha. Isso vai, de alguma forma, tocar no coração de pais, de mães. E eu deixo a palavra final com a Jacira. Eu quero agradecer, né, pelo convite. E também é uma forma de divulgar o ministério, né? Porque Sim. Muita gente tem assistido esse bate-papo aqui de vocês e sempre é muito bom. Vocês têm trazido assuntos muito relevantes. Glória a Deus. E continuem assim. E eu estou à disposição. Tá bom? Vai ter mais um parte 2, gente. Não perca, tá? Vai. Obrigada. Pessoal, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, tem a rede social da igreja também, se vocês quiserem saber mais, os cultos, os projetos da comunidade, vai ter tudo aí já, tá? Tem o endereço no Instagram também, tá? Temos um projeto muito bacana também no sábado à noite, tem os grupos pequenos, né, nas semanas aí, então só vocês interagir com isso aí, procurar saber que tem uma comunidade que se preocupa com vocês, tá? Obrigado. E até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.